O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançando, pois, a rede, e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filhos e filhas, neste tempo de ressurreição, nós temos sempre as leituras da missa, a realidade dos Atos dos Apóstolos. Lembremos que comumente na missa de domingo a primeira leitura é do Antigo Testamento, mas durante a Páscoa,
em preparação a Pentecostes, estamos aí acompanhando Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos é a ação da igreja na força do Espírito Santo, depois da ressurreição de Cristo. Que tempo nós vivemos na igreja? É o tempo da ação do Espírito Santo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Este tempo se inaugurou desde Pentecostes até os nossos dias. E preparando-nos para Pentecostes, nesse tempo de Páscoa, a igreja evidencia esta realidade, que é a nossa. E o que ouvimos hoje em Atos dos Apóstolos? Ouvimos esta leitura extraordinária de Pedro e João, que presos, libertos por uma intervenção da graça de Deus, e diante do mesmo sinédrio, dos sacerdotes que haviam prendido e matado Jesus, dos quais eles tinham medo, e por isso estavam nos cenáculos trancados a portas fechadas, como nós vamos ler, né, na solenidade de Pentecostes, e Jesus entra naquele cenáculo, eles recebendo o Espírito Santo, saem dali para anunciar a verdade. E é impressionante que, diante daquele sinédrio que eles temiam, que haviam matado Jesus, eles testemunham a verdade. Deve-se antes obedecer a Deus do que aos homens. Vocês mataram Jesus, mas o Pai o ressuscitou e o glorificou para que ele salvasse o povo de Israel e perdoasse os seus pecados. E disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo. Meu Deus, que coragem! Só pode testemunhar Jesus com toda a força uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, meu filho, meu irmão, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se você tem testemunhado Cristo, Jesus, a fé católica apostólica romana? Como infelizmente nós temos hoje que ter muito cuidado nos falar. Que coisa triste, né? Um padre tem que medir as palavras, porque hoje as pessoas estão tolindo a verdade. Mas eu falo aos meus filhos católicos, né, como o padre José Augusto, vez por outra, diz, nós precisamos testemunhar a nossa fé católica. Um católico tem que testemunhar que a verdadeira fé está na Santa Igreja, está nos sacramentos, batizado em santa confissão e comungando em estado de graça, na vida de oração sincera, testemunhar que não existe outro caminho além deste. Não entraremos em disputa, litígio, briga, discussão com pessoas que não querem aprender, mas simplesmente discutir. Isso não. Amaremos a todos, não importa o que a pessoa escolheu para viver espiritualmente. Eu não vou perguntar a ela, és católico? Só se fores católico eu vou te ajudar. Só se fores católico eu vou fazer o bem para você. Se não és católico eu te desprezo, eu te rejeito. Isso não é a fé católica. Nós amamos a todos, porque mesmo que eles não acreditem em Cristo e na fé da igreja, nós cremos. Mas não podemos mascarar a verdade por meio de um acolhimento que nega a fé. Que nega a fé. Não existe outro caminho, meus filhos. É com a devoção à Virgem Maria, batizados, confessando os pecados. O apóstolo Pedro diz bem claro, ele morreu e ressuscitou, Deus o ressuscitou e o glorificou para que ele perdoasse os pecados de Israel. Coisa linda. E o livro do Apocalipse de hoje, esse trecho que lemos, narra a glória do Cordeiro de Deus. Você sabe o que é um cordeiro? Um cordeiro é uma criatura muito frágil,
E além de ser cordeiro, é um cordeiro ferido. E ele vence a besta do Apocalipse. Ele vence a criatura tremenda que cura as suas próprias feridas. Mas parece, o livro do Apocalipse nos revela, a verdade final. Mas parece que a besta tem mais poder, mas ela não tem. É o cordeiro manso, ferido, chagado, que vencerá. Muitos se impressionam com a força da besta, mas quem vence é o cordeiro. A glória e o poder estão nele. Meus filhos, aí podemos ir para o Evangelho. O Evangelho de hoje é algo tremendo. Jesus, a terceira vez aparecendo aos discípulos, e eles, depois de uma pesca, eles pescaram a noite inteira. Jesus era o quê? Qual era a profissão de Jesus? Ele é o filho do carpinteiro. Estão pescando Pedro, Tiago e João, que tinham uma empresa de pesca, e outros discípulos. E eles, naquela pesca da noite inteira, não pegaram nada. Nada. Talvez entre nós existam médicos, advogados, pessoas muito bem formadas e pessoas que entendem muito de determinadas realidades. Você talvez já fez tudo certinho, bonitinho, a coisa mais bem feita, tudo organizado para ter aquele objetivo alcançado e de repente, zero, Não deu certo, tudo errado. As mães que oram, terço de madrugada e tudo, e oração, e canção nova, e grupos e tudo, e o filho, conversão, nada. E você decepciona-se, e de repente vem uma situação que você não esperava, uma pessoa humilde, uma palavra, e toca o coração, e faz com que a pesca tenha fruto, porque Deus os enviou para ser pescador de homens e não de peixes. E só quando eles ouviram a voz de Jesus, já depois de ter pescado a noite inteira, jogai a rede do lado direito, e eles jogam a rede, a pesca prodigiosa acontece. E é impressionante que quem reconhece Jesus é João, o discípulo amado. Jesus está ressuscitado. São João Crisóstomo diz: por que ele não se manifesta logo aos discípulos e não anda com eles como antes da ressurreição? Porque agora, ressuscitado, ele aparece e revela-se a quem ele deseja. E ele deseja revelar-se ao coração que ama. Você ama Jesus? Ele vai se revelar, ele vai dizer a verdade. Agora, ouvir a voz de Jesus e segui-la é um preço alto. Eles foram humilhados, eles pescaram a noite inteira, de pescas eles entendiam, e eles humilhados para aquilo que eles aprenderam e tinham como certeza, jogam a rede, pescam. O discípulo amado ouve, e é impressionante que ele não se arroga a dizer, é o Senhor para todos, e vai ao encontro do Senhor. Não, ele diz a Pedro, porque Pedro é o primeiro Papa. Existe a hierarquia, João é discípulo amado, mas Pedro é o primeiro Papa. Ele diz a Pedro, e Pedro é quem toma a iniciativa no amor e na graça de correr ao encontro de Jesus. E ali, aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz, já está à beira do mar, daquele momento, os peixes na brasa, o fogo preparado, o banquete servido. Esse Deus nos espera, meus filhos, com tudo preparado, com um banquete servido. Isto é o céu, é uma representação. Na Eucaristia é o céu que toca a terra. Todo banquete de Jesus com os discípulos remonta à Eucaristia. Jesus já tem tudo preparado. A questão é, eu estou ouvindo a voz dele? Eu estou sendo obediente, ou eu quero a minha verdade, o meu jeito de ser, aquilo que eu aprendi, o que eu quero? Cuidado, não vai dar peixe. Eles pescaram a noite inteira do seu modo, sem ouvir a voz de Deus, e não deu certo. Frustração. Até quando eu li o Evangelho, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu tentei dar entonação, quando Jesus diz, moços, tendes peixe para comer? Eles disseram, não.
né? Aquela decepção, aquela frustração. E Jesus, com tudo preparado, faz com eles o banquete. Eu quero hoje, nesta Santa Missa, te dizer, meu filho, vamos amar Jesus. Vamos amar Jesus, minha filha, para que no amor reconheçamos Ele. E ouvindo a sua voz, façamos o que Ele nos pede. Não o que a gente acha que é certo. Não aquilo que outros disseram que é o caminho, mas a voz de Jesus. A voz de Jesus é clara. És católico, sim ou não? Vivemos um momento histórico no qual nós temos a obrigação moral, católica, de fé, de rezar pela alma do nosso Papa Francisco, rezar pelos cardeais reunidos em conclave e pelo nosso próximo sumo pontífice, o nosso próximo Papa. Cuidado com a guerra da internet, que tem afastado católicos da verdadeira palavra, da verdadeira obediência a Deus e à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe outra. Cuidado, meus filhos, na primeira leitura nós ouvimos Jesus morreu para resgatar Israel, perdoando os pecados. Cuidado com essa falsa misericórdia que não passa pelo confessionário. Cuidado com essa falsa misericórdia que todo mundo se salva sem esforço. Isso é uma mentira. É muito clara a palavra de Deus. Aquele que quer seguir a Jesus, tome sua cruz. A porta é estreita, o caminho é difícil. E a confissão é o verdadeiro lugar da misericórdia. Um católico que não passa pela confissão é como o filho de um rei milionário que ama o filho e quer dar tudo. Mas esse filho revolta-se contra o pai e quer viver como um mendigo comendo lixo. Um católico que não vive a sagrada confissão, o sacramento da confissão é assim. Padre, mas eu não posso confessar por isso, por aquilo e aquilo outro. Todos os problemas têm solução, sim. Agora busque um bom padre, um diretor espiritual que te oriente. Segunda união tem solução, problema sexual afetivo tem solução, seja ele qual for. Engano, roubo, mentira, corrupção, ainda estás vivo, tem solução. Mas busque. E assim, liberto dos pecados, em confissão, participar do banquete que o próprio Cristo preparou. Amém? E rezar muito. Agora eu quero te pedir, meu filho, porque tem uma epidemia na igreja, da rejeição da confissão, do não passar pelo confessionário e aproximar-se da Eucaristia indevidamente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Jesus revela-se a quem Ele quer revelar. O coração que ama é um coração que pede perdão e vai ao encontro de Jesus na Santa Confissão. E só assim comungar. Cuidado com os pecados mortais e graves que estão sendo desprezados, viu? As faltas de missa de domingo sem nenhum motivo grave. As relações sexuais afetivas, os pecados de internet sendo vivenciados e não perdoados na confissão. Meus filhos, cuidado, cuidado, porque este caminho não é o da igreja, não é o de Jesus, mas é um esforço humano para mascarar a verdade. A verdade é que somos católicos e a nossa fé se embasa nas palavras de Jesus e nos ensinamentos da igreja. Batizados, uma vez pecando gravemente, confissão. Não tem outro caminho. E procure com coração sincero essa graça. E que Deus nos ajude, que neste tempo da ressurreição de Cristo a graça de Deus nos alcance. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja